gente, tudo bem? Bom, estamos chegando no final da análise das variáveis da matriz Pestel e agora nós vamos falar do ambiente tecnológico, fundamental também para o processo decisório de expansão internacional de uma determinada organização. Bom, o que a gente pretende abordar nessa nossa aula aqui? Basicamente é compreender quais são as variáveis que influenciam diretamente o processo decisório de internacionalização no tocante às variáveis tecnológicas. Entender um pouquinho desse cenário, ele está diretamente atrelado com o que a empresa vai encontrar quando da opção da expansão mercadológica, ou seja, da busca por esse novo mercado. Então, elevando isso para a nossa tradicional análise em 3 eixos, falando do ambiente tecnológico, a gente primeiro leva em consideração o conjunto das tecnologias de comunicação. E primeiro, nesse novo mercado que eu estou atuando, como ocorre especificamente a questão do conjunto de tecnologias de comunicação? É possível que eu consiga comunicar com esse público, por exemplo, tendo como base o meu país ou não? Ou eu terei que estruturar todo um modelo de comunicação tendo como base esse novo mercado que eu passo a atuar? Essa é a primeira questão. O segundo é, como ocorre o processo de definição de modelos de negócio? Ou seja, a gente está vivendo um momento hoje onde a estrutura tecnológica ela é imensa, ela tem um impacto gigantesco dentro das organizações. Como ocorre o processo, por exemplo, de concepção de uma ideia, formalização do negócio e estruturação de operação? E qual que é o tamanho do impacto que a tecnologia tem dentro deste contexto? Então esse é um ponto importante. E o terceiro eixo de análise, quando a gente fala do ambiente tecnológico, é aumento de velocidade de internet. Ou seja, qual que é a capacidade que a gente tem de distribuir grandes volumes de informações, de dados, de modelos para um determinado país. E o porquê que esse ponto é tão relevante? Cada vez mais a gente vê processos de expansão internacional por meio de organizações que estão descentralizadas. Se esse é o caso, talvez esse mercado ele seja interessante para a minha organização. Agora, se esse não é o caso, talvez esse seja um fator de muita atenção que o gestor de negócios internacionais deve levar em consideração. Bom, falando em consideração, processo decisório, levando em consideração base tecnológica, a gente tem que pensar em 4 elementos muito importantes. O primeiro deles é a questão de aceleração no ritmo de mudanças e com qual velocidade isso ocorre. Vamos inverter o exemplo agora. Eu passo a atuar num mercado onde o ritmo, o volume de aceleração, ele é muito mais alto que a minha organização consegue atender. Será que esse mercado continua sendo um mercado interessante para a minha atuação? Então esse é um ponto interessante de levar em consideração. O segundo deles é como ocorre o processo, o ecossistema, a forma de inovação nesse país. Ou seja, existem oportunidades e elas são grandes, elas são super limitadas para a inovação. Lembrando que como inovação eu me refiro a um novo produto, a uma nova organização chegando no novo mercado. Como se dá esse terreno? Ele é fértil para esse processo de criação e de inovação de novas soluções e produtos e serviços, ou ele é limitado? O terceiro elemento é regulamentação. É aqui a gente faz uma ponte lá com o comecinho, quando a gente falou do ambiente legal. Qual que é o nível de regulamentação que eu tenho de inovação? Vamos inverter um pouco a lógica. Como ocorre o nível de inovação em ambientes de baixa regulação e também em ambientes de alto nível de regulação? E por último, como ocorre, por exemplo, a questão das variações dos orçamentos de planejamento e desenvolvimento? Então, eu consigo, de uma certa forma, pensar, planejar, desenvolver e lançar no mercado produtos utilizando de baixo volume de pesquisa e desenvolvimento, ou na verdade esse mercado onde eu pretendo atuar, ele já passa a ter volumes e recursos tão altos que talvez inviabilize a minha atuação dentro desse novo mercado. Nós tivemos recentemente no Brasil algumas organizações do setor de serviços, né, especificamente o setor de delivery, gigantes mundiais, que vieram para o Brasil, conhecendo muito pouco esse ambiente tecnológico no Brasil, atuaram aqui por 1 ano e depois elas saíram do país alegando que não conheciam bem o mercado brasileiro
que o volume de investimentos em desenvolvimento tinha que ser muito maior do que o previsto. Então eles saíram para se preparar melhor, planejar melhor e voltar no futuro. Então esses elementos são elementos que estão diretamente atrelados no processo decisório de expansão de toda e qualquer empresa, seja da nova economia ou da economia tradicional. Bom, importante a gente entender com relação às questões do ambiente tecnológico. Fundamental compreender qual que é a força que a organização tem, qual que é o acesso à tecnologia que ela tem hoje e contra o que e quem ela vai competir, obviamente sempre do ponto de vista tecnológico. E o segundo ponto que eu diria crucial dessa equação, a necessidade de desenvolvimento de tecnologia nesse novo mercado e o volume de recursos que precisarão ser investidos, eles estão de acordo com a capacidade de aporte do fôlego financeiro da organização? Se a resposta for sim, talvez esse mercado seja um mercado interessante. Se a resposta, entretanto, for não, talvez seja relevante levar em consideração se esse é o momento mais apropriado para o processo decisório, de fato, de expansão para o mercado que foi previamente estabelecido. Bom, gente, assim a gente fecha a estrutura da análise Pestel e agora a gente vai falar na nossa próxima aula de como decidir o ingresso no mercado internacional. Eu já entendi que no processo de planejamento é fundamental compreender todas as variáveis. E a gente entendeu que essas variáveis elas perpassam alguns ambientes. Vamos lembrar? A gente fala do ambiente político, do ambiente legal, do cenário ambiental, do ambiente econômico, do ambiente social e cultural, que a gente tratou como sociocultural, também do ambiente tecnológico, por meio da utilização da matriz Pestel. Entendendo quais são todas essas variáveis, quais são os mapas de oportunidades e riscos que elas me apresentam, e agora, como é que eu decido se eu devo ou não ir para o mercado internacional? Então a gente vai fechar esse nosso módulo com a nossa próxima aula, falando especificamente do processo decisório de ingresso no mercado global. Tá bom? Obrigado, gente. Tchau e um abraço.